e há um predomínio mundial da retocolite ulcerativa, tá? Pois não, Bernardo. Bernardo levantou a mão. Ah, tá. Ok. Há um predomínio entre brancos, especialmente, tá? São, inclusive, a Israel, onde se estuda muito a doença inflamatória intestinal, e assim como intolerância à lactose. Os judeus, eles têm muita intolerância à lactose e muita doença inflamatória intestinal. É idêntico, seja entre homem e mulher. Há uma tendência atual para a retocolite nas mulheres, mas com diferença pequena. Fatores genéticos, fatores ambientais, imunológicos, psicossomáticos e infecciosos. Então, a gente vai ver agora, rapidamente, esses 5 fatores, porque a pessoa vai perguntar, por que eu tenho essa doença? O que causou isso? Tá? Então, é uma associação de fatores, mas é uma doença autoimune. Isso aí, se você quiser resumir, é uma doença autoimune. Tem relações com fatores genéticos. No Crohn, eu falei para evitar escrever DC, né? Então, está escrito aí. No Crohn é o fator mais importante. Prevalência entre... eu não saio na gravação, que é para não confundir com doença celíaca. Então, no Crohn é o fator mais importante. E há uma prevalência entre parentes de primeiro grau e é 33 vezes maior do que no grupo controle. Então, tem uma incidência grande entre gêmeos. Então, a doença de Crohn tem uma relação familiar, diferente da retocolite ulcerativa. Fatores ambientais, dieta rica em açúcar e pobre em fibra, é um fator de risco para a doença inflamatória intestinal. O uso de anticoncepcional e tabagismo, há uma suspeita não comprovada, mas existe uma evidência grau C aí para ambos, tá? Fatores imunológicos, eles são muito importantes e comprovados com evidência A. Há uma reação inflamatória para agressão autoimune. É um anticorpo contra a célula epitelial, contra a célula do intestino, tá? Seja do intestino delgado, do intestino grosso. E outros epitélios que tem, a gente vai ver que existem manifestações extraintestinais também da doença de Crohn. Da doença de Crohn. A doença inflamatória intestinal é o resultado de um mesmo agressor, porém com respostas imunes diferentes. Então, o mesmo agressor vai dar resposta diferente, sendo casos vão evoluir para a doença de Crohn e casos vão evoluir para a retocolite ulcerativa, tá? Então, tá aqui, onde está DC é Crohn. Fatores psicossomáticos, fatores emocionais, né, a labilidade emocional, estão comprovados como causa das recaídas. Então, isso é absolutamente comum, né? E se associa também uma concomitância com o síndrome do intestino irritável num paciente que já tem a doença inflamatória intestinal e é susceptível à labilidade emocional. A resposta vagal, a liberação de peptídeos, aumenta a resposta inflamatória diante de psicossomatismo, tá? Então, esses fatores, e tem o infeccioso também, já ia esquecendo, o principal é autoimune, tá? Os fatores infecciosos, né, que já foram responsabilizados como causa, hoje não acredito que seja isso isolado, evidentemente, é multifatorial, a doença inflamatória intestinal. Sabe que a Yersinia, o Campylobacter pylori, o Clostridium difficile, eles têm um quadro clínico radiológico muito parecido com a doença inflamatória intestinal. Então, cai em diagnóstico diferencial, sobretudo com o Clostridium, tá? A microbiota em pleno equilíbrio reduz as crises. Então, a eubiose, né, que é o equilíbrio da microbiota, né, ele é fundamental que você consiga isso na doença durante o tratamento da doença inflamatória intestinal. O paciente tem disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota, esse paciente tem uma incidência maior de recaída, de entrar em atividade da doença inflamatória intestinal. Sobre localização, a retocolite ulcerativa, ela acomete o colo, principalmente o colo esquerdo, raramente ilho terminal. Então, o próprio nome já diz, retocolite, é uma doença de colo, reto e colo, tá? Já a doença de Crohn, não. A doença de Crohn, ela pode ter uma manifestação difusa, que vai da boca até ânus, inclusive o diagnóstico diferencial de afta, né, afta oral, faz parte da doença de Crohn, mesmo que seja muito rara na boca. Mas a doença de Crohn, ela pode acometer todo o tubo digestivo, tá? Mas a região principal da doença de Crohn é a região iliocecal, tá? Ilho,
tá? O finalzinho do ilho, finalzinho do delgado, e o seco, que é o começo do intestino grosso. Então, é a região que mais acomete a doença de Crohn, né, do lado direito. Já a retocolite ulcerativa acomete mais o lado esquerdo do intestino. Porém, a doença de Crohn, quando acomete o colo esquerdo, o diagnóstico diferencial fica mais difícil, tá? Entre uma e outra, porque é o local que também a retocolite prevalece, o lado esquerdo, tá? Então, está aqui essa foto, tá? Essa imagem. Então, vocês estão vendo aqui na doença de Crohn, o seco acometido e o ilho terminal. Mas pode apresentar em vários pontos. Pode apresentar no colo, no transverso, aqui no colo esquerdo, transição com sigmoide, mas essa região aqui à esquerda, ilho terminal e seco, são as áreas principais que acomete a doença de Crohn. Já a retocolite, ela gosta muito do lado esquerdo. Então, pega reto, pega sigmoide, colo esquerdo, é a região que mais acomete a retocolite ulcerativa, tá? Com relação ao quadro clínico, é muito importante a gente ter algumas definições. Primeira coisa, sistematizar, tá, dentro de um raciocínio clínico, que as manifestações da doença inflamatória intestinais podem ser intestinais e extraintestinais. Não é uma doença somente do intestino. Tem também manifestações extraintestinais. Então, isso é muito importante vocês terem isso em mente, tá? Bom, então vamos falar primeiro das manifestações intestinais. Quais são aquelas que são inespecíficas? Tanto servem para retocolite ulcerativa como para doença de Crohn. Então, cólica difusa, que melhora quando o paciente elimina gás ou melhora quando ele evacua, acompanhado de diarreia e às vezes com sangue, com muco sanguinolenta. Então, isso é um quadro inespecífico. Aliás, cólica difusa, que melhora com emissão de gás e quando evacua, pode ser uma série de problemas, incluindo assim, intestino irritável, doença diverticular, intolerância alimentar, né? Acompanhar a diarreia, também pode ser essas mesmas doenças que eu falei. Porém, quando ela é mucosanguinolenta, aí já restringe mais o diagnóstico. O paciente com esse quadro de cólica, diarreia e sangue, você tem por obrigação de, sendo jovem, sobretudo, suspeitar de doença inflamatória intestinal. Se tem sangue especificamente, a gente vai ver mais à frente, é mais comum na retocolite ulcerativa. Então, esse é um quadro inespecífico das manifestações intestinais. Vamos falar agora das manifestações intestinais específicas das doenças de Crohn, tá? Então, é um quadro restrito ao ilho, tá certo? Restrito ao ilho, com dor abdominal difusa, tá? Mais intensa no quadrante inferior direito, tá certo? A febre pode apresentar em 30% dos casos, emagrecimento é importante, 70% dos casos, e a perda de apetite também. Então, a doença de Crohn é um quadro específico da doença de Crohn, um quadro bem marcado do lado direito e com manifestações sistêmicas, como emagrecimento e perda de peso. A diarreia normalmente é leve, se tem, ela não chama muita atenção, diferente da retocolite ulcerativa. E dor, a palpação na fossa ilíaca direita. Então, é um quadro restrito de lado direito, em que, evidentemente, você sempre tem atenção para diagnóstico diferencial com apendicite, tá? Então, apendicite, muitas vezes o diagnóstico de apendicite vai operar o apêndice e não é apendicite. É um quadro de ileite de Crohn, de doença de Crohn, agudizado, e que o apêndice está normal e que, às vezes, essa cirurgia foi totalmente desnecessária. Pode acontecer uma massa na fossa ilíaca direita, que é a alça sentinela, que o intestino ele encosta ali, né? E quando a doença de Crohn acomete cólon, o quadro é semelhante à retocolite ulcerativa, exceto nas doenças perianais, que a gente vai ver daqui a pouco. As fístulas são típicas da doença de Crohn. Se tem fístula, pronto, é Crohn. A retocolite geralmente não dá fístula. E por quê? Vou explicar para vocês daqui a pouco. Muito bem. Manifestações intestinais específicas da retocolite ulcerativa. Uma diarreia mucosanguinolenta, tá? De grau leve a intenso, pode ser 5 a 6 vezes ao dia, que é uma coisa que a doença de Crohn não tem, uma diarreia muito profusa. O tenesmo, aquele esforço para evacuar, tá? Dor abdominal difusa, não é restrita do abdômen direito. Febre, emagrecimento e desidratação, por causa da perda de eletrólitos, né? Da diarreia profusa. E às vezes esse paciente pode até mesmo ter uma hemorragia intensa, e pode ter uma distensão abdominal difusa, é a chamada retocolite
fulminante. Esse paciente tem que ser internado e pode ter óbito, inclusive. Manifestações extraintestinais, tá? Então, manifestações que não são do intestino, evidentemente. Algumas podem aparecer até 10 anos antes do quadro intestinal. Então, às vezes, esse paciente vai ser diagnosticado com 30, 35 anos, mas ele começou a ter sintoma extraintestinal, às vezes com 15, 18, 20, tá? Então, não necessariamente um paciente com manifestações extraintestinais vai cursar também com queixas intestinais. Às vezes, ele tem primeira manifestação extraintestinal. Evidentemente, o mais comum é ter intestino primeiro e depois extraintestinal. Mas isso varia. Do ponto de vista do sistema musculoesquelético, a espondilite anquilosante, que uma vértebra vai colando uma na outra, tá? E o paciente fica com o pescoço duro, ele não tem condições nem de mexer, porque as vértebras estão coladas. Artrite em grandes articulações, chamada artrite colítica. Manifestações oculares, uveíte e episclerite, e às vezes esse diagnóstico quem faz evidentemente, primeiro ele vai no oftalmologista, só o oftalmologista tem acesso a esse paciente, o bom oftalmologista vai pensar da possibilidade, quem sabe você não quer fazer uma colonoscopia, né? Aí vai achar ali a causa da uveíte, e esse paciente às vezes não tem queixa nenhuma intestinal. A espondilite é a mesma coisa, o ortopedista ou reumatologista, por obrigação, tem que pensar na doença inflamatória intestinal. Outra situação, pele e mucosa, tá? Eritema nodoso, pioderma gangrenoso, tá? Aftoral, manifestação oral da doença de Crohn, tá? Então, são situações de pele e mucosa. Hepato biliar, esteatose, que é o fígado gorduroso, colangiocarcinoma, colangia esclerosante e colecistite calculosa. Olha só, gente. Então, são várias as doenças que cursam com doença inflamatória intestinal, inclusive as mais comuns, do fígado e da vesícula, que é cálculo biliar e fígado gorduroso, e que, por vezes, você tem que ficar atento se esse paciente vai cursar com uma... Só um minutinho. Se ele vai cursar com uma queixa intestinal, ok? Então, tá aqui, o eritema nodoso. Então, o dermatologista, gente, ele tem que saber, além de dar o diagnóstico de eritema nodoso, ele tem que lembrar que isso aqui é uma doença que cursa com doença inflamatória intestinal. Ele deve encaminhar para gastro, ou mesmo pedir direto uma colonoscopia. Está aqui o quadro clássico do eritema nodoso, tá? Como eu falei, se ele já tem queixa intestinal, se ele já trata da doença inflamatória intestinal, o diagnóstico é muito fácil, até o gastroenterologista mesmo dá esse diagnóstico. Porém, se ele não tem queixa nenhuma digestiva, ele vai procurar o dermato e, às vezes, esse diagnóstico é mais difícil. Pioderma gangrenoso, que é essa lesão necrótica aqui, bem feia, né? Se não tem queixa intestinal, o dermatologista deve também encaminhar para a investigação de doença inflamatória intestinal, no caso, a doença de Crohn. As complicações. Por que a incidência maior de doença de Crohn tem relação com perfuração, fístula e abscesso, tá? E estenose do leito terminal. A doença de Crohn, o acometimento dela, ele é mais transmural. O que acontece? Tem um ponto que está inflamado e vai inflamando tudo. Mucosa, submucosa, muscular, serose, perfura. Fistuliza, tá? Então ele vai introduzindo, entrando dentro da mucosa até passar pela muscular e entrando na serose. É transmural. A retocolite ulcerativa, ela estende na mucosa, ela não ultrapassa a submucosa, ela não estende para dentro do tecido. Então, a gente vai ver nas imagens de colonoscopia. Então, na doença de Crohn, pode perfurar, pode dar fístula, pode dar abscesso. São as lesões devido ao acometimento transmural. Significa que invade, né, transfixa a parede do intestino, podendo até perfurar. Então, olha só. Então, aqui um estilete no trajeto fistuloso, tá certo? Aqui está no ânus, saindo na pele. Então, aqui tem uma fístula. Aqui, durante a cirurgia, coloca aqui um sedrinho, né, que é um dreno, coloca pelo ânus e olha onde que sai. Sai direto na fístula. Então, tá aqui, ó. Depois da cirurgia. E aqui nessa foto, vocês estão vendo com mais clareza. Olha a fístula, passou pela mucosa, invadiu submucosa, muscular, passou pela tecido subcutâneo, músculo, tecido gorduroso, saiu na pele. Tá? Então, isso aqui, essa fístula perianal é da doença de Crohn. Então, ultrapassa, é transmural, invade a mucosa e vai invadindo, pode ser até na pele. Tá?
Então é chamada fístula perianal. Aqui um abscesso perianal, mesma coisa. O paciente fistulizou, aqui uma área contaminada, veio bactéria, formou pus, foi formando um abscesso, e olha só, está aqui o abscesso. Isso aqui só de encostar, imagina a dor desse paciente para sentar, para evacuar, na hora que ele vai evacuar isso aqui de stage, né? Até para colocar uma roupa insuportável a dor desse paciente. E tem que drenar e tirar esse pus aqui, tá? E depois fechar essa fístula. Então, olha só que com situações que são dramáticas, né? Da doença de Crohn. E transmodal. Invade num ponto, vai invadindo e pode sair até, no caso aqui, o pus foi até o tecido gorduroso, e na fístula sai da pele. Complicações com maior incidência na retocolite ulcerativa, estenose no sigmoide. Por quê? Várias úlceras cicatriza, abre, cicatriza, abre. Quando a úlcera, seja no duodeno, no reto, qualquer lugar, ela fica abrindo e cicatrizando no mesmo lugar, chega um ponto que essa cicatriz vai formando uma fibrose e vai estreitando, vai estenosando. Então, a estenose no sigmoide, devido à cicatrização de úlcera de repetição, né, com fibrose, pode estenosar o sigmoide. Hemorragia maciça, então o paciente pode ter várias úlceras e isso sangrar, chamada retocolite fulminante. Paciente com retocolite apresenta hemorragia profusa e intensa, pode chegar a choque hipovolêmico, distensão abdominal e tem uma mortalidade muito alta. Então, são situações dramáticas, tá? Que essa hemorragia pode levar a um choque hipovolêmico, tá certo? Outra complicação importante, nós estamos falando agora da doença da retocolite ulcerativa, é o câncer de cólon. Está aqui, ó, uma lesão neoplásica. 15 vezes mais incidente que nos pacientes sadios, 5... Gente, só querendo pegar a gata para mostrar para vocês, mas a gata não quer ser mostrada para vocês. Então, ela me desconcentra a aula aqui, entendeu? Mas ela é muito fofa. Então, câncer de cólon, vamos lá, a gata me desconcentrou. Vamos falar do câncer de cólon. 15 vezes mais incidente que nos sadios, tá? 5 a 10% dos pacientes com retocolite ulcerativa, olha só, gente, 5 a 10% dos pacientes com retocolite ulcerativa. Esse paciente com retocolite ulcerativa ele tem que fazer colonoscopia periódica, tá? 5 a 10% dos pacientes podem evoluir para o câncer de cólon. Isso é uma incidência bastante alta, tá? Tem uma incidência maior naqueles que têm mais de 10 anos de doença e que fizeram o diagnóstico antes dos 20 anos de idade. Então, esses pacientes são aqueles que têm de ter um segmento mais de perto, não devendo ultrapassar a colonoscopia de 3 em 3 anos, aceitar máximo 5 anos, tá? E depois dos 10 anos de doença, colonoscopia anual, tá? Porém, esse paciente não faz colonoscopia anual, tá? Então, você sugere de 3 em 3 anos, mas jamais mais de 5 anos. Com mais de 5 anos, esse paciente vai voltar com câncer de intestino. Porque você vai tirando os pólipos, e esse pólipo não vai virar câncer, tá? O que é o megacolon tóxico? É a dilatação aguda e severa do cólon com distensão abdominal. Redução do ruído aéreo. Me dá uma luna aqui, Vou pegar. Então, é a dilatação aguda e severa do cólon com distensão abdominal, redução do ruído hidroaéreo e melhora da diarreia com queda abrupta do estado geral. Tá certo? Então, é um quadro dramático. O abdômen fica enorme, vocês vão ver as fotos. E, às vezes, basta um raio-x simples para dar esse diagnóstico. Quando eu vou pensar nisso? O paciente previamente já fala, eu tenho retocolite ulcerativa, estou com muita dor, minha barriga inchou muito, tá? Então o raio-x vai mostrar um transverso com 8, 12 centímetros. Esse paciente já tem exames de leucocitose e com queda de magnésio e potássio. Olha aqui. Gente, ela não quer aparecer para vocês, não. Tá aqui, Luna, olha lá, Luna. Tá, tchau. Tchau, turma 69. Olha lá, pra lá. Tchau. Bom, vai embora. Gato é assim, gente. Gato, ele não liga pra nada, né? Gato é diferente do cachorro, quando ele não tá nem aí pra nada. A gente gosta dele sozinho. Muito bem. É isso mesmo, Ana. Bom, então...
O megacolotox é aquele paciente. Eu tenho retocolite ulcerativo, estou com muita dor, minha barriga inchou e vai para urgência com muita dor, você tem que pensar, isso pode ser um megacolon Se ele não te informa que tem retocolite, ele não sabe, esse diagnóstico é mais difícil, tá? Um raio-x simples, vocês vão ver isso no curso de cirurgia, no curso de urgência, um raio-x simples no abdômen agudo é fundamental, tá? E vocês vão ver essa imagem aqui, é isso aqui que vocês vão identificar. Olha só, esse paciente muito estendido, olha esse cólon desse paciente, olha esse raio-x, esse é um diagnóstico fácil de megacolon tóxico, e ele vai à cirurgia, olha o que você encontra. Olha o tamanho do cólon, tá? Então é um diagnóstico fácil quando o paciente informa que tem retocolite ulcerativa, tá certo? Bom, o diagnóstico laboratorial, o que é importante lembrar? De pedir. O hemograma pode dar anemia, pode dar leucocitose, situações de megacolon tóxico, por exemplo, e anemia se esse paciente tem retocolite ulcerativa e está perdendo sangue. E às vezes ele perde sob forma de sangue oculto nas fezes. Proteína C reativa, VHS, aumenta sempre quando há um processo inflamatório, um processo de necrose, uma pneumonia, uma amigdalite, uma apendicite, você bate o joelho na cadeira e aquilo dá um edema, a PCR aumenta também. Então, na verdade, é um exame inespecífico para processo inflamatório e necrótico, tá? Uma injeção que você toma de uma vacina, qualquer injeção de anti-inflamatório, pode dar também um aumento de PCR, ou seja, qualquer lesão inflamatória de músculo ou de órgão, né? Uma pneumonia. Então, às vezes, você usa o PCR para acompanhar a evolução disso. Se você internou com pneumonia, tem um PCR de 120, no dia seguinte foi para 180, esse paciente está piorando. Se ele internou com 120 de PCR, e em 3 dias ele já caiu para 40, está melhorando. Então, é um exame que serve para você acompanhar como é que está aquele quadro inflamatório agudo que esse paciente está tendo, né? Mas é um rastreio, assim, um segmento muito básico, só serve para... pode piorar de uma hora para outra, tá? A vitamina B12 e o folato estão reduzidos na doença inflamatória intestinal, porque elas são absorvidas no final do ilho. Se esse ilho está inflamado, eu não vou absorver a vitamina B12, então ela vai cair. Eu não vou absorver o ácido fólico, então ela vai cair. Aonde deveria absorver está inflamado, que é no ilho terminal. Marcadores que são muito interessantes, tá? Esses dois exames aí de sangue, eles ajudam no diagnóstico. O neutrófilo anti-ANCA, né, chamado PANCA, ele, quando reagente, te ajuda muito no diagnóstico de retocolite ulcerativa. Por outro lado, o anticorpo anti-ASCA, que é a sigla de Saccharomyces cerevisiae, é comum na doença de Crohn, tá? Também é a mesma coisa, Bernardo. A inflamação do intestino delgado ocorre um desequilíbrio hidroeletrolítico, às vezes com diarreia profusa, esse paciente não só vai perder potássio, vai perder magnésio também, tá? Não, a vitamina B12, ela na mucosa gástrica, ela encontra com o fator intrínseco, tá certo? Ela não é absorvida na mucosa gástrica. Ali, a B12 da alimentação, ela encontra com o fator intrínseco e o fator intrínseco e a B12 vão juntos no intestino delgado. Então, o paciente que não tem fator intrínseco, como na gastrite atrófica, ali se perde a B12. Então, cria-se um conceito que a B12 não é absorvida no estômago. Eu entendi o que você está querendo dizer. De certa forma, é isso mesmo, mas pela ausência do fator intrínseco, tá certo? Parte dela é absorvida também no duodeno, tá? Não só no intestino delgado. Então, esses dois exames são muito interessantes, o exame de sangue. A grande desvantagem é que o anticorpo anti-ASCA, ele é caro, o plano de saúde não dá, SUS menos ainda, então você fica limitado para pedir. Já o neutrófilo anti-ANCA, ele já é mais barato, até o SUS dá, tá? Mas o fato de vir negativo não quer dizer que não tenha doença inflamatória intestinal, tá certo? Porém, se vem positivo, te ajuda muito. Se vem negativo, não descarta, tá? Tem que ter muito cuidado com esses marcadores sorológicos, né? Continuando dentro do diagnóstico laboratorial, a pesquisa de toxina para Clostridium, ela é fundamental, porque você pode estar achando que está numa crise de doença inflamatória intestinal, e, na verdade, você está com uma infecção por Clostridium, tá? Que é uma colite pseudomembranosa. É um outro diagnóstico, e geralmente isso acontece quando o paciente faz muito uso de antibiótico. Então, dá essa doença chamada colite pseudomembranosa, está tendo muitas crises de colite pseudomembranosas esse ano pelo uso inapropriado de alguns antibióticos
diante do paciente que suspeita que está com coronavírus e começa a usar antibiótico. Então, isso tem causado uma desbiose, há uma perda da microbiota e o Clostridium adora esse tipo de paciente. E acaba que o paciente que não tinha coronavírus usa inadvertidamente alguns medicamentos e cursam com a infecção pelo Clostridium, que é a colite pseudomembranosa, tá? Qualquer antibiótico, tá? Não é só qualquer tipo de antibiótico, até antibiótico bem indicado, no caso da pneumonia, no caso de infecção urinária, se usado mais que precisa, por isso que as pessoas têm de usar antibiótico de forma muito ponderada, pode provocar uma desbiose e da desbiose ter a toxina de Clostridium provocando colite pseudomembranosa, que é uma doença de tratamento difícil, tá? Fazendo analogia ao nome do Clostridium. A pesquisa de sangue oculto, no diagnóstico laboratorial, evidentemente que você vai pedir, porque às vezes o paciente não tem hematoquesia, às vezes ele não tem hemorragia, e a perda de sangue é de forma oculta. A calprotectina fecal e a lactoferrina fecal são proteínas produzidas no meio terminal. Então, se esse paciente está produzindo, no exame de fezes, detecta uma quantidade muito grande de calprotectina, sobretudo, significa que ele está com o intestino delgado inflamado. Também é um marcador para ileite. Pode ser ileite de Crohn? Pode. Então, mas um fator que ajuda a diferencial, sobretudo a ileite de Crohn. Tá? Muito bem. Nós já falou aqui, né, no exame de imagem, né, sem dúvida que o principal exame, padrão ouro, é a colonoscopia com biópsia sempre. Quando a gente fala de colonoscopia, o bom colonoscopista, ele entra também no final do intestino delgado e examina até onde o aparelho dá. E é o que ele precisa, porque a doença de Crohn, geralmente, ela está comprometendo justamente o final do delgado. Porém, outros exames podem ser utilizados, como, por exemplo, a enterotomografia, que é a tomografia do intestino delgado, vai ver todo o intestino delgado, a colonoscopia, como eu falei, é só ver o final do intestino delgado, né? Se você acha que não está satisfeito só com a colonoscopia, você pode lançar a mão da enterotomografia ou da enteroressonância e pode usar também, como os próprios nomes já diz, tomografia do intestino delgado, ressonância do intestino delgado. E pode lançar a mão também da enteroscopia, né? Tudo que é escopia é visão direta do órgão, visão interna. Então, eu vou entrar dentro do intestino delgado e ver como é que está essa doença, esse intestino delgado. Lembrando que tem 4 metros de intestino delgado. Não é um exame simples. E são 3 formas de enteroscopia. Por duplo balão, a enteroscopia espiral e a cápsula endoscópica, tá? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Bom, vamos falar primeiro do padrão ouro, que é a colonoscopia. A colonoscopia, a gente vai ver imagens, mas, basicamente, essas são as 2 diferenças de imagens que você vai achar na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa. Enquanto na doença de Crohn você vê alterações no cólon proximal, na retocolite é no cólon distal, como eu mostrei para vocês, mas no cólon esquerdo e a Crohn no cólon direito. Enquanto a doença de Crohn você vê alterações no meio terminal, a retocolite ulcerativa você vê mais também no reto sigmoide. As lesões da doença de Crohn são lesões salteadas, tá? Então, entre uma úlcera e outra, tem uma mucosa quase que normal, menos friável. Já as lesões da retocolite ulcerativa são lesões contínuas. Às vezes, a úlcera, uma é contígua à outra, encosta uma na outra. E a friabilidade da mucosa é muito maior, por isso que ela tem sangramento. As úlceras na doença de Crohn são pequenas e descontínuas, diferentes da retocolite, que são úlceras que se continuam uma com a outra e que são grandes. O que é o cobblestone? É como se fosse pedras, né? Um calçamento assim, de rua, calçada, né? Aquelas aspecto de empedramento da mucosa. A gente vai ver uma foto disso. Isso é comum na doença de Crohn. Já na retocolite ulcerativa, são alterações difusas da mucosa. As fístulas e estenoses, quando presença na colonoscopia, são quase clássicas da doença de Crohn. Como eu expliquei, a doença de Crohn ela tem um comprometimento transmural. Ela pega a mucosa, submucosa, muscular, serosa e perfura. Já a retocolite ulcerativa tem bem menos fístula e estenose, mas porém já tem chamados pseudopólipos. Como é uma doença que tem muita inflamação, acaba que forma esses pólipos inflamatórios. Por isso a expressão pseudopólipo. Então vamos ver essas imagens aqui. Aqui está o cobblestone, olha, parece uma rua calçada, tá?
Aqui duas fotos, vocês estão vendo um intestino delgado saudável e um intestino delgado com doença de Crohn. Olha a espessura dessa mucosa no intestino delgado saudável e olha a espessura dessa mucosa na doença de Crohn, com todo esse espessamento, porque a inflamação é transmural. E aqui vocês estão vendo as úlceras na doença de Crohn. Entre uma úlcera e outra, tem tecido normal, tem mucosa normal aqui. Ó. Uma úlcera aqui, outra aqui, outra aqui, outra distante. E em volta aqui, praticamente, não tem tecido diferente. Vamos comparar agora com a retocolite ulcerativa. Então, vocês estão vendo essas úlceras e olha a próxima imagem da retocolite ulcerativa. Olha só. Então, aqui tem uma úlcera enorme, que elas continuam aqui, emenda com outra úlcera. Mas qual é a vantagem disso aqui? É superficial, ela não perfura, ao contrário do Crohn. Mas qual é a desvantagem? Ela é difusa, tá? E como ele tem muita inflamação, forma pseudopólipos. Isso aqui, olha só, um pólipo inflamatório. Então, olha essa úlcera aqui, ela vai criando um caminho, praticamente, tá? Vai criando um caminho. Olha aqui, uma úlcera enorme, ela caminha aqui, forma pólipo aqui, vai formando pólipo aqui. Então, é a diferença da retocolite ulcerativa clássica para a doença de Crohn clássica. Então, não é difícil esse diagnóstico, tá? Isso que é o exame padrão ouro, né? Muito bem. E como se faz a biópsia obrigatória, o patologista ele vai descrever essas lesões aqui. Na doença de Crohn, apesar de não ser muito comum, mas está presente o granuloma caseoso. Na retocolite, não. Se tem granuloma, não diferencia, se não tem o granuloma, não dá para dizer qual é. Mas se tem o granuloma, é sugestivo de Crohn. E infiltrado inflamatório de todas as camadas, evidentemente, isso é no histopatológico, na cirurgia, propriamente disso, você recebe uma parte do intestino, ou mesmo na autópsia, você vai ver infiltrado inflamatório em todas as camadas, diferente da retocolítica, só na mucosa, tá? Por isso que perfura e inflama e fissuliza na Crohn. Bom, continuando o diagnóstico, a tomografia, a ressonância e a enteroscopia. Na tomografia, tem um espessamento segmentado de alças e as lesões são extrínsecas, fístulas e abscessos. Dá para ver isso tudo. A ressonância é muito parecida com a tomografia. Ela vê com mais detalhes, trajetos fistulosos, sobretudo de pelve. Ressonância de pelve é muito superior à tomografia, tá? A vantagem da tomografia é que é um exame mais barato, né? E que vê o mesmo que a ressonância, mas é um exame mais barato, tá? A enteroscopia, que é a endoscopia do intestino delgado, ela tem duas formas. Duplo balão espiral, que é a endoscopia que você olha lá dentro. Esse exame, a gente vai ver foto, tem que ser feito em bloco cirúrgico, são 2 profissionais para fazer, anestesia geral, é um exame que custa quase R$10.000, são poucos lugares que fazem, é um exame que não pegou. Ele é difícil, ele é de muita complexidade e muito caro, tá? E requer uma anestesia geral, é quase que uma cirurgia, e demorado. A cápsula endoscópica, a enteroscopia é mais simples. Por quê? Você engole uma cápsula, tá certo? Só pode fazer isso quando não tem suspeita de estenose, uma cápsula não sai. A grande desvantagem dela é que não permite biópsia, só vai ver imagem. Então vamos ver como é que é isso. Todos os 3. Olha essa imagem aqui. Acompanha comigo aqui no cursor. Esse branco aqui é a parede, tá? E o cinza é a luz do intestino. Então vocês estão vendo aqui onde que eu estou aqui, nessa região, como é que tem uma estenose aqui, eu faço um diagnóstico, tá certo? Tem uma estenose aqui, e que mesmo depois da abre e fecha a contração do intestino, essa estenose sempre continua, porque aqui não, aqui abre e fecha, isso aqui vai mostrando que não é uma estenose, é contração. Mas aqui dá para ver claramente que tem uma estenose, do mesmo jeito aqui. Aqui não está muito claro, mas nessa área aqui dá para ver a estenose entre a tomografia. A enteroscopia com duplo balão é um aparelho de endoscopia que um balão puxa o aparelho, o outro fica fixado e o outro balão vai puxando o ilho, ele fica parado, ele vai fazendo intussuscepção, examinando parte por parte. É um exame muito doloroso, requer anestesia geral, tem risco de perfuração, é um exame que não colou. E de muita complexidade, muito caro. Poucos lugares fazem. E vem substituído por isso aqui, que é a enteroscopia com cápsula endoscópica, um procedimento muito simples. Você dá essa cápsula para o paciente, tá? E coloca um aparelhinho no cinto dele, e essa cápsula vai fotografando, tá?
e vai mandando imagem. Depois você tira, essa cápsula se perde nas fezes, e ele manda fotos para esse aparelho que o paciente tem, que você coloca no cinto dele, né, que é onde vai captar as imagens. Esse aparelho, depois de 24 horas, ele é retirado, você entrega para o médico endoscopista, ele então vai colocar isso num programa que vai ver essas imagens aqui. Essas imagens, o médico às vezes leva 4 horas para examinar uma por uma. São 4 horas de foto, por isso que esse exame é caro. Justamente porque ele toma 4 horas do médico, tá? A grande desvantagem, não permite biópsia. Tá? A grande vantagem é que é muito simples para o paciente, desde que ele não tenha estenose. Essas imagens aqui são todas imagens feitas pela cápsula endoscópica. Hoje ele é usado apenas para doença do intestino delgado. Para endoscopia e para colonoscopia, isso aqui não tem utilidade, porque a endoscopia e a colonoscopia, para estômago e para intestino grosso, isso não tem utilidade, porque a endoscopia e a colonoscopia permite imagens melhores e permite biópsia, tá? Já para intestino delgado é a primeira escolha, desse não tem estenose, senão a cápsula não desce, mas sem permitir biópsia, tá? A classificação de... tem uma pergunta aqui. Não, já respondi. A classificação de Montreal para reto ulcerativa. Avalia o local do acometimento, indicando a melhor medicação e via de administração. Então, a proctite é limitada ao reto, a colite esquerda, como o nome já diz, colo descendente, flexura esplênica, e a colite extensa, chamada pancolite, vai em todo o intestino, tá? Então, isso aqui é um filigrana. Grau de atividade da doença, você vai utilizar essas informações, da localização, a extensão, os sintomas, as complicações e manifestações extraintestinais. Então, é aqui assim que você avalia a atividade da doença. Vamos tratar da doença inflamatória intestinal, medidas gerais, reposição hidroeletrolítica, no caso das crises, né, que o paciente, sobretudo, tem diarreia, corrigir a anemia, apoio psicológico, que é um paciente crônico, tá? E nas crises é bastante sintomática, a qualidade de vida fica ruim. O uso de medicamento para diarreia deve ser cuidadoso, tipo loperamida, que é o Imosec, porque se para, de repente, esse intestino distende, pode formar um megacolon tóxico. Então, tem que ter cuidado para usar uma diarreia. O suporte nutricional, de modo geral, é uma dieta normal, com maior aporte calórico, porque é um paciente que tem tendência a perder peso. Em casos graves, que tem fístula ou perfurações, você vai pôr esse paciente na nutrição parenteral, tá? Internado. A vitamina D manter em níveis séricos acima de 80 pela sua capacidade de reduzir a inflamação sistêmica, tá? Então, é uma das poucas coisas comprovadas que a vitamina D, de fato, reduz a atividade inflamatória. O restante são hipóteses, né? Mas para a doença inflamatória intestinal é interessante. Tratamento. Não existe doença inflamatória intestinal sem uso do corticoide. Tá? Para as crises agudas, ainda é a melhor forma de tirar um paciente da crise aguda, tá? Mas você não deve usar para manutenção dos seus efeitos colaterais. Pode ser usado por comprimido, o uso tópico e endovenoso. Tá? A hidrocortisona é um medicamento que pode ser usado no hospital, endovenoso, a prednisolona via oral e por enema, né, via retal, e a prednisona por via oral e a budesonida por enema. São esses os corticoides que se usa para tratar a doença inflamatória intestinal. Outros medicamentos, os aminosalicilatos. Ele é usado para tratamento de manutenção. No guia terapêutico existem os nomes comerciais e os esquemas detalhados, tá? Os aminosalicilatos são dois, a sulfasalazina e a mesalazina. A mesalazina é uma evolução da sulfasalazina, tá? Não contém a sulfa, então é a salazina sem a sulfa. Então, a sulfasalazina está em desuso. A mesalazina é um bom medicamento, tá? Para forma leve e moderada, para tratamento de manutenção, tá certo? Mas é específico, como está escrito aqui, esses medicamentos para retocolite ulcerativa. Para doença de Crohn, normalmente não tem resposta com os aminosalicilatos. Mas para manutenção é muito usada a mesalazina, para retocolite ulcerativa. Os medicamentos são usados os imunossupressores. Por quê? Mas vai suprimir a imunidade? Não. Quando você fala imunossupressor, eu quero suprimir o anticorpo daquela doença autoimune que a pessoa tem.
Então, quando eu uso a expressão imunossupressor, no caso da doença inflamatória intestinal, eu quero suprimir, eu quero adormecer o anticorpo da célula parietal que provoca a doença inflamatória intestinal, que faz com que a doença inflamatória intestinal entre em atividade. É um imunossupressor específico para aquela doença autoimune da pessoa, seja ele usado para artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus, qualquer doença autoimune, tá? Mas no caso aqui da doença inflamatória intestinal, são esses os imunossupressores que podem ser usados, tá certo? Quando não responde ao corticoide, a sulfa e a mesalazina, é o que você vai usar. No caso da doença de Crohn, já que não adianta usar mesalazina na doença de Crohn, você, na manutenção, praticamente, você usa, quase todos os pacientes, você usa os imunossupressores, e o mais usado é a azatioprina, que adormece o anticorpo da doença inflamatória, no caso da doença autoimune, que é o objeto da aula de hoje. O metronidazol, ciprofloxacin, são antibióticos, para gram-negativo cipro e para neurose do metronidazol, para pacientes que têm lesões perianais, é difícil a cicatrização de lesões perianais. Por quê? Porque a área é contaminada. Ali é uma ampola retal onde fica parado as fezes durante horas contaminando. Como é que você vai cicatrizar uma fístula? Como é que você vai cicatrizar uma úlcera de reto se tem fezes parada ali o tempo todo contaminando aquela área? Então você tem de usar antibióticos. Indicado nas formas, esse medicamento é muito usado na artrite reumatoide, né? Reumatologistas usam muito os imunobiológicos. Indicados nas formas severas da doença inflamatória intestinal, que não respondem ao tratamento convencional. Esses medicamentos são muito caros, tá? Mas eles estão na listagem do SUS de medicamentos de alto custo. Então, o SUS fornece tudo isso. Tem medicamento que custa R$30 mil uma ampola. O mais barato, que é custa, acho que R$600 uma ampola. Você usa 5 de uma vez. Então, cada dosagem é R$3 mil. Então, isso aqui é chamado de doença de alto custo e o Estado fornece isso. Existem duas formas de tratamento. Uma forma inicial, que é para começar de forma leve e moderada, que você usa corticoide na fase aguda, o salicilato na doença inflamatória intestinal, e os imunossupressores, tanto os salicilatos na retocolite ulcerativa e os imunossupressores na retocolite ulcerativa e na doença de Crohn. Na doença de Crohn, não usamos os aminosalicilatos. Existe o tratamento top-down, que é para formas severas, que aí sim inclui os imunobiológicos, e você pode usar também os imunossupressores ou não. E quando tem indicação, os antibióticos, seja nas lesões perianais, seja no megacolon tóxico, tá? O que é a pirâmide invertida? A pirâmide invertida foi uma sugestão que é o seguinte: na doença de Crohn, para que nós vamos esperar complicar da fístula, da perfuração, para entrar com os imunobiológicos? Então, vamos começar direto com o imunobiológico, vamos começar direto com o tratamento mais drástico, para evitar que isso complique, tá? Porém, o Ministério da Saúde não aceitou, ele não fornece gratuitamente esses medicamentos quando o paciente não passa primeiro para um tratamento inicial. Então, a pirâmide invertida, o que a inviabilizou, que é começar já com o medicamento mais forte, é o custo dela. O paciente não tem como marcar isso, porque os medicamentos são cedidos do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, para economizar, não quis introduzir isso no medicamento na indicação de medicamento de alto custo. Então, iniciar o tratamento top-down, já direto com os imunobiológicos, né? E é interessante isso, porque você não precisa de tratamento de manutenção e evita as complicações. É uma pena não ter sido aceito a sugestão com medicina baseada em evidência da Federação Brasileira de Gastroenterologia, que é um negócio usado no mundo inteiro, mas não entrou em protocolo no Brasil. Quando se opera a doença inflamatória intestinal? Nessas condições, na retocolite fulminante, tá? Esse paciente pode estar com uma perda de sangue absurda, com choque hipovolêmico,
E às vezes é necessário você tirar todo o colo, fazer uma colectomia dele, tá? Senão não para de sangrar, ele vai morrer por choque hipovolêmico. E ele vai viver só com delgado, infelizmente vai ter sempre um paciente com diarreia. Quando esse paciente tem displasia de alto grau ou já tem o câncer de colo, você vai fazer cirurgia. Não, quando tem displasia de alto grau, não espera ele ter o câncer, não, já vai para a cirurgia. E na doença de Crohn, quais são as indicações de cirurgia? A estenose nas fístulas, tá certo? Seja no ânus ou no íleo, e abscessos. Alguns pacientes com fístulas fecham com o tratamento top-down, com os imunobiológicos, tá? Outros precisam de cirurgia. O abscesso tem de operar. Vocês viram aquela foto de abscesso, né? Aquela imagem, não tem como não operar. Quais são as variáveis de colite? Existem essas outras colites, bem menos comuns, também chamadas de doenças inflamatórias intestinais, tá? Que é a chamada colite, primeiro é chamada colite microscópica. Olha, o próprio nome já diz, colite microscópica. Só o patologista identifica a inflamação. O que significa isso? A colonoscopia é normal. Você faz a colonoscopia e não tem nenhuma daquelas lesões. Ah, está normal, pode ir embora. Não, peraí. Se eu estou suspeitando de doença inflamatória intestinal, o bom colonoscopista, ele tem de fazer a biópsia. Pois a colite microscópica é só a lâmina que vê, tá? E são dois tipos de colite microscópica, a colagenosa e a linfocítica. Existe também a colite eosinofílica, que existem lesões na colonoscopia e o diagnóstico é firmado pelo patologista. Existe colite isquêmica, que é quando tem uma chamada angina, infarto abdominal, uma obliteração, uma obstrução de artéria e de fluxo sanguíneo, e esse paciente, parte do intestino dele, entra em isquemia, abdômen agudo, e às vezes tem de ressecar, né? É chamada colite isquêmica. Colite infecciosa, acredito que todo mundo já teve aqui, uma gastroenterite infecciosa. E a doença inflamatória intestinal, né, foi o objeto da aula de hoje, de colite inflamatória. A colite nervosa, que os pacientes chamam, nós já falamos disso, é a síndrome do intestino irritável. Então, são as colites possíveis, são essas. Quando falar, doutor, eu tenho colite. Mas peraí, qual colite? Então, várias, né? Mais comum é a síndrome do intestino irritável. Bom, o pulo do gato na doença inflamatória intestinal. Primeiro, é uma doença crônica que inicia entre 15 e 35 anos, tá? Começou com diarreia com 58. Não deve ser doença inflamatória intestinal. A não ser se ele tem um histórico que vem desde a infância, tá? Assim como não deve ser síndrome do intestino irritável, que também começa na juventude. Geralmente, é o epidiabetes, crescimento bacteriano, doença articular, enfim, ou já tinha uma doença que veio e agora que ele resolveu procurar médico. Nem sempre o quadro clínico diferencia entre retocolite e doença de Crohn. É necessário, às vezes, a colonoscopia. Sangue e diarreia, de onde é? Da retocolite. Dor e extensão, de onde vem? Do Crohn. Tá? Tratamento de manutenção, geralmente, é ad infinitum, ou seja, para sempre. É uma doença crônica, uma doença autoimune. Doença autoimune não tem cura. Ele pode até ficar muito tempo assintomático, mas tratando. E a colonoscopia é padrão ouro para diagnóstico. Promoção de saúde da doença inflamatória intestinal. Por tratar de doença orgânica, sem etiologia definida, não há medidas a serem realizadas para sua prevenção ou ações que visam a redução da sua prevalência, não mais com componentes de autoimune. Porém, o diagnóstico precoce previne as complicações, sobretudo o câncer de colo, tá? E as perfurações, no caso do câncer de colo na retocolite, e as perfurações e fístulas e estenoses na doença de Crohn. Ok? Perguntas o mesmo paciente? Não, eu nunca vi falar disso, Ana. Já me fizeram essa pergunta, não há relato, e, enfim, eu acho que não pode, não. Tá? Você está perguntando se pode ter doença de Crohn e retocolite no mesmo paciente. Perguntas? Ok, gente? Podemos encerrar? Então, eu vou encerrar. Muito obrigado, boa noite para vocês, tá? Semana que vem a gente se encontra novamente. Espero que vocês tenham aproveitado, tá bom? Obrigado, boa noite.
You are currently the only person in this conference.